sistemas mecânicos, né, ou tecnológicos da época funcionavam a partir de hidraulismo, né? Era puramente tubulações e água correndo ali dentro e faziam todas as coisas da época funcionar. Então eles não concebiam nada diferente disso. A única pessoa que, na época, aqui muito jovem, com 18, 20 anos, que concebeu a ideia de o cérebro funcionar de outra maneira, mas mesmo assim ele não se aprofundou muito, foi Newton, tá, pessoal? Que na época, como eu disse, muito jovem, ele estava com o falador aberto ali, ele dizia algumas coisas, mas não se aprofundava em nada. Então Newton falou, olha, não, pode ser que seja alguma outra coisa que está acontecendo, não necessariamente a gente deveria olhar para os fluidos da estrutura, pode ser uma outra coisa, mas isso ficou dito, largado e ninguém se aprofundou em nada, beleza, pessoal? Muito bem, então depois disso, um gigante da especulação, da filosofia e do conhecimento que a gente pode falar agora é Descartes, pessoal. E ele deve estar aqui sim, porque ele foi um cara que ele lutou bastante contra a resistência da sua época que existia relacionada ao conhecimento e ao progresso intelectual. Então ele veio e lançou essa máxima aqui, ó, que é o penso logo existe, e eu acho que é muito importante a gente entender o barulho que essa frase fez na época, pessoal. Veja, quando Descartes, que foi uma pessoa muito influente, né, que tinha o respeito da comunidade, vira e fala assim, se você não estiver pensando, você muito provavelmente nem sequer está existindo, ele leva um volume muito grande de pessoas a se incomodar por não estarem envolvidos com a produção de conhecimento da época. Então ele incomoda essas pessoas que estavam ali ociosas e pensando em nada a iniciarem esforços ali direcionados ao pensamento e à evolução intelectual. Vocês percebem isso? Então Descartes ele trouxe para a discussão, pessoal, aquele dualismo entre alma e corpo. Então ele acrescenta um novo elemento a todas as ideias que tinham na época, né? A gente não falava mais apenas de mente e de corpo, mas ele trouxe a alma ali como um elemento que criava significado para a existência e para a culpa, para a moral e para a ética, e tudo isso, como eu disse, é como se ele tivesse colocado lenha em uma fogueira que estava se tornando grande demais ali. E essa fogueira era, assim, o progresso intelectual, né? Então ele trouxe calor para todo esse debate e isso foi legal demais. E ele foi conhecido como o pai do arco reflexo, pessoal. Então Descartes disse que ele descreveu um sistema muito simplista de algo que nós conhecemos hoje como sistema reflexo, né? Então ele disse que quando a gente estava com um membro próximo de uma possível ameaça, que na imagem aqui está representada como um fogo, né? Ou a lareira, então imediatamente os vasos sanguíneos eles se dilatavam e eles transmitiam aqueles fluidos ali agora aquecidos para os centros superiores que eram o cérebro, e o cérebro ele conseguia interpretar aquele aquecimento que vieram através dos canos e do fluido e retornar com uma informação motora que retirava aquele membro de perto da ameaça. Então uma coisa muito legal também, mas como eu disse para vocês, ainda tudo baseado em hidraulismo, mas ainda estamos falando de progresso e isso é muito legal. Muito bem, então como eu falei com vocês, pessoal, tudo que a gente viu até aqui, nada disso era ciência, né? Tudo isso é especulação, é um interesse, é uma inquietação de algumas pessoas estratégicas ali na sociedade que eles pesquisavam do jeito que podiam e eles balbuciavam algumas teorias que sim criavam interesse e levantavam hipóteses e ideias que seriam sim importantes no futuro. Mas pessoal, a era científica, como eu disse para vocês, começou aqui, ó, começou no final do século XVIII. É aqui que a gente tem o início da era científica. Ou seja, do método totalmente racionalizado e controlado, das ideias muito bem organizadas e subjugadas a uma razão muito bem aplicada ali através de métodos seguros. Vocês estão entendendo, pessoal, o que significa ciência aqui nesse ponto? Então a gente tem nessa época agora alguns avanços que contribuíram muito para a era científica da neurologia, ou seja, contribuíram muito para a neurociência. Então são 3 pontos que precisam ser marcados aqui. Então o primeiro deles, pessoal, a eletricidade animal. Então foi quando a gente descobriu que o nosso corpo consegue gerar e transmitir eletricidade, é o que a gente chama de bioeletricidade. Depois, o localizacionismo animal. Então aqui a gente tem a ideia de que para cada função
do nosso corpo, a gente tem uma região específica no nosso cérebro que está responsável por controlar, processar essas funções. E por último, a gente fala da doutrina neuronal. Então veja que interessante, pessoal. A gente já falou um punhado de coisa até aqui, mas até agora a gente não tem nem vestígio de algo que faça referência aos neurônios, que são as células do nosso cérebro. Percebem isso, pessoal? Então só que com a doutrina neuronal, quando a gente fala de Ramon e Cajal, a gente vai sim conceber essa célula que faz funcionar todo o sistema, a gente vai dar nome para essa célula, então a gente começa a falar de neurônio. Então eletricidade animal, pessoal, a gente vai falar dos estudos do Luigi Galvani e outros caras mais. Localizacionismo animal, a gente vai falar dos estudos do Franz Gauss e outros caras mais. Doutrina neuronal, principalmente Golgi e o Cajal, tá certo, pessoal? Então a gente vai começar a conhecer os caras que agora sim foram neurocientistas e contribuíram bastante para o desenvolvimento desses tópicos aqui que deram início à neurociência da forma como nós conhecemos ela hoje. Mas veja, pessoal, você pode ter a melhor ideia do mundo, tá? Por exemplo, você pode descobrir qual é o melhor lugar para você pendurar um quadro na sua casa. Você descobriu que aquele é o melhor cômodo, que aquela é a melhor parede, porque bate o sol da forma ideal, combina as cores que estão ali ao redor. Tudo bem, você já sabe, você teve a melhor ideia, você sabe que o quadro deveria ficar ali. Mas para que isso aconteça, você precisa pregar um prego. Você precisa pregar um prego. E sem um bom martelo, pessoal, muito dificilmente você vai conseguir colocar aquele prego na parede. Então o prego ele representa um avanço técnico que é totalmente necessário para que a sua grande ideia se torne possível. Então os avanços técnicos dentro da neurologia, de forma muito curiosa, eles aconteceram a cada 100 anos. Então em 1600 a gente teve a dissecação anatômica, em 1700 a gente teve a eletricidade, né? Então a gente conseguiu controlar a eletricidade, aplicar ela no corpo humano e também controlar e medir a transmissão dessa eletricidade em uma determinada estrutura. A microscopia que nos permitiu observar a microanatomia. A eletrônica que nos permitiu entender a microfisiologia. E, claro, as imagens funcionais como a ressonância magnética, o PET. Eu não preciso explicar aqui a importância dessas coisas aqui para a ciência e para o conhecimento, tá certo, pessoal? Então, os avanços técnicos viabilizaram aqueles avanços intelectuais. Então, muito bem, pessoal. Então, Galvani, aqui no final do século XVIII, é o primeiro cara que a gente vai comentar, porque ele foi o indivíduo que resolveu aplicar um estímulo elétrico em uma estrutura do sistema nervoso, que a gente conhece hoje como nervo, e ele viu que uma vez que esse estímulo ele é aplicado, o membro inferior do animal que ele usava como teste, que são rãs e sapos, mexia, tá bom? Movimentava. Então, o sapo ele estava morto, ele conseguiu isolar o nervo aqui em cima, ele aplicou o estímulo nervoso aqui em cima e ele percebeu que um movimento acontecia aqui embaixo. Então foi o primeiro indivíduo que concebeu a ideia de um estímulo elétrico sendo transmitido por uma estrutura nervosa, que são os nervos, e viabilizando, permitindo, dando origem a movimentos do membro inferior, pessoal. Então a bioeletrogênese meio que não nasceu com Luigi Galvani, mas foi experimentada por Luigi Galvani. Depois disso a gente fala de Franz Gall, e Franz Gall ele traz à tona aquela ideia localizacionista cerebral que eu comentei com vocês. Então a ideia de Franz Gall é que para cada porção do cérebro humano a gente tinha uma região que desenvolvia possíveis comportamentos nos seres humanos, tá? Então o localizacionismo de Franz Gall ele deu início a um outro tipo de localizacionismo que sim vai ter algum êxito, principalmente na área médica, mas o localizacionismo puro que Gall criou, ele foi uma teoria um pouco perigosa, porque veja, Gall dizia que dependendo da região mais recrutada dos indivíduos, essa região ela ficava entumecida, ela ficava hipertrofiada, a gente conseguia perceber a intumescência apenas com a palpação. Então eu apalpava o crânio dos indivíduos e eu via ali aquelas regiões que estavam mais estimuladas. E algumas dessas regiões, pessoal, eram, por exemplo, impulsos psicopatas, era mau caratismo, era impulsos relacionados à corrupção, à criminalidade e assim por diante. Então, as autoridades judiciais da época aqui usaram a teoria de Franz Gall para
executar muitas das sentenças. Então, se a pessoa tinha uma proeminência ali em uma região do crânio que Gall dizia que era regiões relacionadas ao crime e qualquer periculosidade comportamental, os juízes já decretavam ali culpado aquele indivíduo simplesmente dessa maneira, tá certo, pessoal? Então essa aqui é a teoria de Gall, tá bom? É chamado de frenologia. Cada parte do cérebro a gente tem uma possível correlação funcional e comportamental para aquele indivíduo. Então, como eu disse, o êxito maior do localizacionismo, pessoal, foi na medicina, tá? Porque os doutores eles começaram a perceber que dependendo da região cerebral afetada, a gente tinha assim uma perda muito específica de função ou sensação. Então eles viam que um indivíduo tinha um tumor em uma região do cérebro, eles viam que outros indivíduos tinham o mesmo tumor na mesma região do cérebro, eles tinham o mesmo desfecho, a mesma perda ali funcional, ou não importa que tipo de perda. Então eles falaram, olha, muito provavelmente então a gente tem uma localidade funcional para cada uma desses estímulos. Beleza, pessoal? Então na área médica essa ideia de Gall aqui realmente teve sucesso, muito mais, eu acredito, do que socialmente ou judicialmente falando, vocês entendem? Depois disso, a gente passa a falar então do Dr. Raymond, que foi um cara que em 1840, mais ou menos, ele ficou conhecido como o pai da eletrofisiologia, porque ele pegou aqueles estudos de Galvani e ele se interessou muito em continuar pesquisando sobre a bioeletrogênese, né? Ou seja, como que os estímulos elétricos não só eram transmitidos, né, pelo corpo humano, mas como eram criados. Então os estudos de Raymond tiveram esse objetivo, né? Ele descobriu que não só nós transmitimos esses impulsos, mas as células do nosso sistema nervoso tinham a capacidade de gerar esses impulsos. Isso aqui é fundamental, é claro, para quando nós formos estudar lá na faculdade os potenciais de ação, potenciais de membrana e assim por diante. Depois disso a gente fala de Bernard, pessoal, mais ou menos em 1865, e esse cara ele ficou conhecido como pai da fisiologia por nos dar explicações incríveis a respeito da forma como o nosso corpo mantém constante as condições do meio interno. E a isso ele chamou de homeostasia, que junta aqui o homeos, que é mesmo ou mantendo, e o estase, que é o meio interno. Então a gente mantém ali as mesmas condições do nosso meio interno, né, pessoal? Homeostasia, a gente fala muito disso em fisiologia. Então esse cara, ele nos explicou sim que o indivíduo que está passando frio, está em um ambiente extremamente gelado, ele vai sim criar alterações internas que vão permitir que a temperatura interna daquele corpo, mesmo estando em um ambiente gelado, permaneça a mesma. Então os mesmos 37 graus ali, que é o normal para os seres humanos. Então, as explicações de Bernard foram legais demais e casaram muito bem no tempo dele, porque ele meio que ajudava os trabalhos de Darwin que estavam em alta aqui na época, tá, pessoal? A respeito de evolucionismo, seleção natural. Então, essas coisas que estavam sendo faladas na época, elas casavam muito bem. Então, Bernard, apesar de nunca ter conhecido Darwin pessoalmente, ele criou esse certo conforto intelectual na época que contribuía para que tudo que estava sendo dito fosse muito bem interpretado. Vocês entendem? É como se as peças do quebra-cabeça que estavam sendo apresentadas ali nesse tempo, elas começassem sim a ser juntadas e as pessoas elas ficavam sim animadas e motivadas a continuar pesquisando. Finalmente, então, pessoal, é impossível você estudar sobre neurologia e você não ouvir falar desses caras, tá? Principalmente desse cara aqui, o Ramon Carral. Então, lá no início do século XX, aqui agora, a gente teve a criação da doutrina neuronal. Isso porque Ramon Carral pegou um método criado por Golgi, que foi a coloração com nitrato de prata, e ele conseguiu, então, marcar as células do sistema nervoso e, então, observá-las usando microscopia, tá bom, pessoal? Essa aqui é uma imagem real do Ramon Carral. Então, ele conseguiu localizar, identificar muito bem aquelas células que estavam ali naquele tecido e ele deu um nome para essas unidades e então a gente passou a falar de neurônio, de sistema neuronal, de doutrina neuronal propriamente dito. E um outro cara que veio junto com esses dois e também deu muita força para a doutrina neuronal, consolidou toda essa ideia, foi o Gottfried Walder. Aqui a minha pronúncia com certeza está a pior do mundo, mas ele retomou esses estudos e ele realmente definiu ali aquelas unidades como sendo
as responsáveis por fazer funcionar o sistema nervoso. E ele meio que contradizeu aquilo que Golgi acreditava, né? Golgi acreditava que aquelas células elas eram dependentes umas das outras, né? Elas formavam uma rede que só tornava possível o funcionamento do sistema se todas as células estivessem juntas. Mas então Gottfried, junto com Carral, disseram que não. As células realmente criam um tipo de rede, mas elas são independentes uma das outras. Tá bom? Tem uma célula aqui, outra célula aqui, que faz conexão com outras células à frente e criam uma rede que é diferente de outras células que criam outra rede, que é diferente de outra rede, que é diferente de outra rede. Tá, pessoal? E assim ficou consolidada a doutrina neuronal. E depois disso só bastava a gente saber aonde acontecia essas coisas, né, pessoal? Realmente a gente viu que tem neurônios, a gente viu que esses neurônios eles estão conectados, mas como que essa conexão acontece? Então entra Sherrington aqui com uma força imensa, pegando aqueles estudos, aqueles desenhos que foram feitos, olhando especificamente para as conexões entre uma célula e outra, e Sherrington então cunhou o termo sinapse, né, pessoal? E a gente passa a entender, na verdade a entender não, a gente passa a conhecer aquele espaço ali de conexão entre um neurônio e outro. Então Sherrington mesmo disse que ele não conseguia ver esse espaço que ele chamou de sinapse, mas ele sabia que era ali que a transmissão de uma célula para outra acontecia. E depois disso agora, pessoal, é só nadar de braçada, porque a gente entra numa época boa demais, já no século XX, que eu chamo de época de ouro da neurociência, tá bom? Que é um período aqui entre 1902 até 1949, né? Então, início do século XX até o meio dele, em que várias pessoas ali malucas com tudo que estava sendo faladas, extremamente animadas, motivadas e, claro, tendo a metodologia necessária para fazer acontecer, eles começaram a pesquisar e eles descobriram muitas coisas legais que a gente lê hoje nos livros texto, pessoal. Aquelas coisas mais simples a respeito de morfologia, de fisiologia do sistema nervoso, beleza, pessoal? Então, o primeiro da lista, pessoal, Julius Bernstein, foi um cara que criou estudos relacionados à permeabilidade de membrana neuronal. Então, ele descobriu que a membrana dos neurônios ela mudava a sua permeabilidade para permitir que íons transitassem de um lado para o outro da membrana. Então, essa descoberta, de novo, foi fundamental para que a gente começasse a falar de mecanismo de transmissão nervosa, né? Como que a eletricidade ela é gerada e ela passa de um ponto A para um ponto B, percebem? Depois disso, a gente fala de Corbin e Brodmann, que veio aqui dando muita força àquela teoria do localizacionismo, vocês se lembram? E esse cara apresentou um trabalho exaustivo de descrição de diferentes células do córtex cerebral que tem diferentes distribuição ali no cérebro como um todo, né? Então ele numerou mais de 50 regiões corticais que estariam responsáveis por diferentes funções daquele mesmo corpo, tá? Do corpo do animal. Seguindo, a gente fala de Dale e Louis, que nos trouxeram grandes contribuições relacionadas à bioquímica do sistema nervoso. Então eles descobriram os primeiros neurotransmissores do qual nós podemos conhecer hoje. Ivan Pavlov, que traz experimentos a respeito de condicionamento animal, então você deve conhecer os experimentos de Pavlov. Ele passava por uma porta, tocava um sino e o cachorro dele recebia comida. Passava pela porta, tocava o sino, o cachorro dele recebia comida. Então ele percebeu que quando ele passava pela porta, ele tocava o sino, o cachorro dele começava a salivar. O cachorro dele ele começava a se preparar para receber aquela comida, porque sempre acontecia dessa maneira. Então ele começou a tocar aquele sino e ele viu que o animal dele já sabia que ele receberia comida. Então ele descobriu que ele poderia, através de um estímulo, ele poderia ensinar o animal dele, que foi um cachorro que ele usou, a entender o que aconteceria logo em seguida, que no caso ali era a apresentação de uma possível refeição. Hans Berger criou os primeiros encefalogramas, Carl Lashley estudou muito sobre engramas cerebrais, formação de novas memórias. Conrad Loris, pessoal, vocês já devem ter visto o experimento dele também com os patos, né? Então ele criou aqui o inativismo comportamental, vamos dizer assim. Ele descobriu que uma vez que os patos nasciam e avistavam ele ainda dentro do ovo, aqueles patos passavam a seguir ele por onde ele fosse pelo resto da vida. Então ele viu que os patos traziam dentro de si um comportamento que era inato, ninguém ensinou isso para eles. Uma vez que os patos avistassem uma coisa, a primeira coisa que eles avistassem, eles já sabiam que eles deveriam seguir aquilo, porque seria provavelmente a pessoa que providenciaria comida, alimentação e proteção
para eles, né? Então, mas ninguém ensinou isso para eles, eles simplesmente faziam, não importa o que acontecia, né? Então, inativismo comportamental. Donald Hebb foi um cara também incrível demais. Eu tenho vídeos aqui no canal que eu falo também já sobre o trabalho de Donald Hebb. Eu vou deixar aqui no cardzinho em cima, se você quiser saber um pouco mais, você pode assistir. Mas aqui, para a gente que estamos falando de neurociência, é interessante os trabalhos de Donald Hebb relacionados à memória, né? E como que a memória é formada. Então, ele descobriu que a formação de memória, principalmente a evocação de uma memória, acontecia através do disparo sincrônico de neurônios pertencentes a uma mesma rede. Tá? Então, Hebb estudou bastante sobre mecanismos de evocação de memória, e a gente continua falando aqui, poderíamos falar de muitos outros autores. Eu coloquei aqui também Charcot e Freud. Né? Charcot foi o cara que ensinou Freud a trabalhar, né? Então trouxeram sim grandes contribuições, principalmente se você é da medicina. A psiquiatria, né, médica. Então Charcot aqui estudou sobre algumas histerias da época, e Freud veio dando sequência a esses estudos ali, agora trabalhando com um tipo de psicologia ou psiquiatria não biológica, né? A gente fala então de como que chama aquilo? Quando você, de hipnose e etc e tal. E daqui para frente, pessoal, o negócio só deslanchou e a gente passou a conhecer muitas coisas legais aí dentro da neurociência. Tá? Eu coloquei foto aqui de alguns desses autores. Esse aqui é Pavlov, esse é o Lashley, esse é o Corbinian Brudman, aqui a gente tem o Donald Hebb, esse aqui é o Henry Dale, tá certo, pessoal? Coloquei algumas fotos aqui porque se vocês estiverem folheando algum livro, se vocês verem algum desses caras aqui, vocês podem parar para ler, que muito provavelmente tem coisa boa ali.